No rádio, na internet e também no celular. Educadora pega em qualquer lugar. Tem promoções que só a Havan faz pra você. Aproveite a semana de utilidades domésticas. Conjunto de potes de vidro com 3 peças de R$ 39,90 por apenas R$ 24,99. Conjunto de copos Liverpool com 8 peças, somente R$ 19,99. É muito barato. Promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para julho. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, seu lar é aqui. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Sabia que a Educadora também é TV? É isso mesmo. Você pode assistir os programas da Educadora com imagem. É só baixar os aplicativos gratuitos da Educadora para celulares e tablets no portal educadora.am ou no canal da Educadora no YouTube. É só digitar educadora.tv e pronto. Você se inscreve, curte o canal e assiste seus programas preferidos. Educadora, muito mais que rádio, cada dia mais perto de você. A madeireira Tatuíbi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Educadora. A mais ouvida. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 55 minutos agora, 11h55. Colocando um ponto final no A Voz do Povo desta sexta-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui na manhã desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Caio, bom dia, tudo bem, Caio? Cadê eu aqui? Bom dia, Ivan. Tudo certinho? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bom, tudo bom. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Hoje é sexta-feira, não é, Ivan? Sexta-feira. Muito satisfeito, Demora, muito contente. Fizemos mas aqui chega. Chega. Fizemos aqui um bom programa. Estamos encerrando bem a semana. Um bom programa com a participação do Dr. Jefferson, doutora Priscila. Prestamos um bom serviço aqui aos nossos ouvintes. O áudio da Educadora está melhorando. Estou recebendo mensagens dos nossos ouvintes que agora já estão sintonizando nesse bairro. Naquele bairro deu uma melhorada, né, em virtude da queda da torre. Mais ouvintes ouvindo a Educadora pelo celular. Já aumentou um pouco. Ainda estamos operando de maneira provisória. É importante que você, meu amigo, você, minha amiga, ajude a Educadora nesse momento de recuperação de uma torre que caiu. Nós desmontamos a torre antiga, vamos construir uma torre nova. Essa torre já está sendo fabricada, é questão de dias. Agora você pode nos ouvir e ver pelo educadora.am, nos aplicativos que você baixa de graça para os telefones celulares, para os smartphones, para os tablets, também no canal da Educadora no YouTube da Educadora, educadora.tv. É só digitar no seu computador educadora.tv, você vai ver o Ivan hoje listrado, não é? De camisa de cornão, né? O Ivan hoje veio com uma camisa de cornão, né? Corsim, cornão, corsim, cornão. E eu de camiseta azul marinho, afinal de contas é Casual Day, é sexta-feira e também estamos ao vivo no Facebook
compartilhe a transmissão do colóquio no Facebook. Você disse uma coisa que é verdade, Ivan. Aos poucos as pessoas vão entendendo que por conta das mudanças pelas quais o mundo passa, há outros jeitos de ouvir a educadora, há outros jeitos, há outras formas de ouvir e agora ver a educadora. O americano chama de visual radio, que é o rádio com imagem, é o rádio virando televisão. Então, não tem só o radinho de pilha, o rádio que você liga na energia elétrica para você ouvir a educadora. Tem outras tantas opções que são melhores até, Ivan, porque a qualidade de som é melhor ainda, não tem interferência nenhuma e a imagem é em Full HD. Então, e é legal. É bacana ver a fidelidade. Você perceber a fidelidade do ouvinte da educadora, né? Porque, nossa, a preocupação das pessoas. E aqui eu tô... Carinho, né? Pois é. É uma preocupação, misto de preocupação com carinho. A pessoa né? não está conseguindo pegar a educadora, ela começa aqui... então começa a ir buscar na internet a solução. Às vezes a pessoa não está acostumada a lidar muito com a internet, mas está lá fuçando, se virando, perguntando, olha, como é que eu faço? Tem muita gente perguntando, eu tenho que fazer o login. Não precisa fazer o login. Não precisa fazer o login, não. Entra no site aí, já clica no áudio ou no vídeo, como quiser, né? E é de graça, viu? É de graça, você não paga nada por isso. Educadora.am ou então você baixa o aplicativo na lojinha do seu celular, também é de graça. No YouTube da Educadora, educadora.tv, também é de graça. E no Facebook, de vez em quando, a gente até, além de ser de graça, a gente até dá uns prêmios para a nossa audiência. Muito bem. E aí, tudo pronto para gritar, por falar nisso, né? Por falar em transmissão, né? Tá pronto para gritar é campeão amanhã? Eu acho que tem um sentimento de apreensão, né? Que envolve todos os torcedores, até porque a Inter vai ser campeã, mas não é ainda, né? Ainda falta um jogo. É um jogo de 180 minutos, ainda faltam 90 uma mão minutos. Na taça. Uma das mãos está na taça. Precisa pôr a outra. Claro. É certo que nenhuma conquista vai ser maior, vai suplantar a conquista de 1986, até que a Inter ganhe um campeonato brasileiro da Série A, ou ganhe a Taça Libertadores, ou ganhe um Mundial Interclubes, ou ganhe um Paulista da Série A1, mas o fato é que o Paulista de 86 é histórico, não é, Ivan? Não, essa importância não vai se perder jamais, né? Não. Depois da Inter, nós tivemos outros campeões paulistas do interior. Não, o Bragantino foi campeão paulista do interior com quem? Luxemburgo. Com Luxemburgo. O Muricy foi campeão paulista. E depois foi vice com o Carlos Alberto Parreira, vice-campeão brasileiro, no ano seguinte. O Bragantino foi campeão paulista do interior. Qual o outro que foi? Ituano. O Ituano. Foi campeão paulista do interior também. Mas o campeonato era outro, era outra época. Quando a Inter foi... São Caetano, com o Muricy Ramalho. Isso, São Caetano com o Muricy. Quando a Inter foi... Campeonato paulista era pauleira. O Campeonato Paulista, quando a Inter ganhou, pauleira. Era muito mais importante que o Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro era diminuído, o Campeonato Paulista durava quase um ano, com turno, retorno, mata-mata. Pontos corridos. Ou seja, você tinha que ter garrafa vazia para vender, senão você não chegava não, velho. Né? E aquele time era muito bom, Muito bom. Time muito bom, formado por jogadores, de certa forma, desacreditados, né? Que alguém chamava de refugo, né? Olha, refugo da Portuguesa, refugo do Guarani, refugo do Santos, refugo do Palmeiras. E a Inter formou um time campeoníssimo e depois vendeu seus atletas para grandes equipes, o Lê, o Tato, o Kita, o Gilberto Costa, o Manguinha, o Pecos, o João Luiz, o João Batista, todos foram embora, né? O Silas demorou um pouco mais, mas foi embora também. Juarez, todos foram embora para outras equipes maiores que a Inter e fizeram carreiras de relativo sucesso, alguns até carreiras de sucesso no futebol. E a Inter enfrentou na final o Palmeiras, amigo. Só isso. Que tinha um bom time de futebol. Tinha um baita time de futebol, Palmeiras. Só isso. Então que a conquista internacional... E com 2 jogos lá, né? Os 2 jogos lá no Morumbi. A Ponte Preta perdeu agora para o Corinthians, jogando um no Moisés Lucarelli e outro em São Paulo. Foi. A Inter jogou as 2 partidas da final no Morumbi. O Morumbi tinha a capacidade, na época, né, antes de encolher, o Morumbi chegou a receber até 140 mil torcedores, mas naquela noite, naquela quarta-feira, deve ter recebido 80, 90 mil palmeirenses e 1.500 torcedores da Inter. Era uma discrepância muito grande, né? O Palmeiras agora foi punido
pela Conmebol, na Taça Libertadores da América, não vai poder levar seus torcedores para os jogos fora do Brasil, mas evidentemente que os times grandes, não só o Palmeiras, foram e muito beneficiados em situações como essa, né? Como é que o Palmeiras disputa uma final de Campeonato Paulista sendo os 2 jogos lá? Sendo que a melhor campanha era da Inter, né? O primeiro jogo talvez devesse ser no Parque Antártica ou no Morumbi. Agora, o segundo tinha que ser no Limeirão, que o Limeirão comportava. Sim, E o Limeirão não foi isso que era aconteceu, né? Era um belo estádio, né? Em 1978, o Guarani definiu um brasileiro em casa, no Brinco de Ouro, contra o mesmo Palmeiras, né? A Ponte Preta jogou partidas finais no Moisés Lucarelli. A Inter teve de jogar lá e ganhou do mesmo jeito, né? O Bragantino jogou final de brasileiro no estádio Marcelo Stefani, que é muito menor do que o Limeirão. Acho que até, eu não lembro exatamente como é que foram os bastidores daquela época, alguma coisa a gente se lembra, outras coisas se perde pelo tempo, mas eu acho até que a própria diretoria entendeu que ser melhor jogar os 2 jogos em São Paulo por conta da renda, né? Da arrecadação, né? Que a própria torcida do Palmeiras ia fornecer, não é isso? Se a gente perdeu o título... Olha, porque não se sei, a gente... não sei dizer, eu não me lembro. Eu também não lembro, mas é um raciocínio, lógico, se você... Será que a renda era dividida? É um raciocínio Você lógico, levantando né? uma questão que eu não tenho certeza que foi dividida, mas seria razoável que fosse, não é? Não é um raciocínio lógico? Qual é a tendência? Aí a pequena Internacional, da pequena Limeira, vai se defrontar com o gigante Palmeiras da imensa São Paulo. A tendência o que é? A tendência é a gente perder. Bom, já que a gente vai perder, vamos ganhar um dinheirinho pelo menos, né? Já que a gente vai apanhar na bola, vamos ganhar um dinheirinho pelo menos. O raciocínio lógico acho que é esse, né? Não é? Pois é, e não foi isso que aconteceu. Aliás, eu conversei ontem com o Edmundo Silva, que é pai do Edmar Ferreira. O Edmar é o narrador das conquistas atuais do esporte de Limeira, né? Narrou o acesso do Independente, narrou os últimos acessos da Inter, narrou a Winner campeã, enquanto o Edmundo foi a voz da Internacional campeã paulista em 1986. E o Edmar convidou o Edmundo para que fosse ao estádio, ao Limeirão amanhã. E eu acho que o Edmundo tem de ir. Só que o Edmundo, sabe como é, né? O Edmundo, ele paga para não sair de casa, né? O apelido dele é Relógio Cuco, né? Ele sai de casa só para trabalhar, né? Ele pega o carro, vem a Limeira, faz o seu programa, volta para Rio Claro e dificilmente sai de casa, não é? Mas o Edmundo, eu tenho, não a impressão, eu tenho a certeza que o Edmundo tem de vir a Limeira amanhã. Acho que vai ser uma festa inesquecível, tenho a impressão que o estádio vai estar bem cheio, não é? Quem sabe, repetindo, os 7, 8, 10 mil torcedores da partida contra o Monte Azul, quem sabe até um público maior, 11, 12, 13 mil torcedores, por que não? Limeira é uma cidade grande, há muitos limeirenses, e há muitos limeirenses leoninos, que estavam adormecidos, né, Ivan? Muitos leoninos que estavam adormecidos, quanto tá o ingresso, e acordaram. Eu não tenho certeza, mas ouvi qualquer coisa de que o ingresso antecipado R$10, não é isso? E na hora, R$20. Na hora, vintão. Na hora, R$20. Então é negócio comprar ingresso de maneira antecipada, pagando menos, aí você pode comprar para a família toda, né? Para a esposa, para os filhos, para os agregados todos, para a partida de amanhã. E aqui fica um convite também ao Edmundo, né? A voz do título paulista de 1986, que é querido por todos nós, querido por toda uma cidade, querido pelas 2 torcidas da Inter e também do Galo, para que venha a Limeira, não é? E a brilhante, não é, o trabalho de transmissão da Educadora e da Gazeta de Limeira, que começa às 5 horas da tarde e vai até a festa terminar, tomara que tenhamos de fato uma grande festa. Além de matar saudades, né? De uma cabine de transmissão. Da cabine número 7, da tradicional cabine número 7, a cabine da Educadora há muitos anos, que foi dividida durante um bom tempo por 2 maravilhosos narradores de futebol, o Edmundo Silva, o principal deles, e o Pedro Eliseu, o Eliseu Sobrinho, que depois foi para a política lá em Araras, virou vereador, virou prefeito, fez o filho prefeito. Está vereador lá em Araras agora? Está vereador em Araras. Está vereador. E o filho está prefeito? Está prefeito. Apesar das confusões da política Araras lá. Há muita confusão na política de Araras. Pois é. O Pedrinho Eliseu foi cassado, a chapa foi proibida, aí ele colocou a esposa, né, que vem a ser a nora do Pedro Eliseu,
deu uma confusão dos diabos lá, mas hoje o prefeito é o Pedrinho Eliseu. E o pai, o Pedrão Eliseu, Está na Câmara. é vereador. Não sei se é presidente da Câmara dos Vereadores, mas o Eliseu narrando futebol era uma das coisas mais impressionantes. Aliás, estranhamente, nem Eliseu, nem Edmundo, sei lá por quais razões, não seguiram carreira, né? No rádio esportivo de São Paulo. O Edmundo podia ter ido e brilhado na imprensa de São Paulo, nas grandes emissoras de São Paulo, e o Eliseu também, porque ambos narravam muito. Ainda hoje, eu tenho a impressão que o Edmundo com o microfone na mão narraria muito, e o Eliseu também. Hoje esse pessoal da antiga... Sobraria, né? Nossa, do que o rádio hoje, vou falar para você, o rádio esportivo hoje a gente ouve, eu estou falando da capital paulista, né? Você escuta as transmissões... Cada coisa, né, meu amigo? Que Cada isso. coisa. Gente que não passaria na porta da rádio naquela época. O mundo mudou, o rádio mudou, a comunicação mudou. Mas o talento, nada substitui o talento, né, Ivan? Tem alguns gestores de emissoras de rádio e televisão que não se atentam a isso, mas nada substitui o talento, independentemente do talento ter 60 anos, 70 anos, 80 anos, né? Nada, absolutamente nada, substitui o talento. Lógico, tem de ser num ambiente em que haja muita tecnologia, em que as novas plataformas tenham muito espaço, mas o talento se adapta a tudo isso. Nós tínhamos muito mais difícil fazer o contrário, nós tínhamos fazer conteúdo de qualidade sem talento. Aqui no interior, no interior era mais fácil, né? Por que o interior sempre foi uma grande escola por exemplo, nós estamos falando do rádio esportivo, né? Por que o interior sempre foi os grandes nomes do rádio esportivo da capital saíram do interior? Porque o interior tinha uma particularidade, a proximidade. Osmar, Fiore, né? Todo mundo saiu daqui. Não, e os repórteres também, os grandes repórteres das grandes rádios de São Paulo, todos saíram do interior. Por quê? Porque nós tínhamos uma... Faustão aqui de Araras, Faustão de Márcio Araras. Bernardes. Que está lá, na ESPN ainda, hoje, o amigão lá. Paulo Soares. Que é daqui de Araras também, não é? Também de Araras, né? E tantos outros, né? Mas por quê? Porque no interior nós temos uma característica que em São Paulo não tem. Em São Paulo, os grandes clubes de São Paulo mantêm a imprensa à distância. E isso hoje mais ainda. Naquela época já era uma realidade. Hoje mais ainda. Imprensa para lá e nós aqui. Aqui no interior não, a gente tinha uma proximidade. A gente vivia o ambiente do jogador. A gente vivia o vestiário. Antes do jogo, depois do jogo, durante os treinos, a gente estava lá dentro do vestiário com os jogadores. Então, a gente aprendeu a conhecer o futebol por dentro. Hoje, eu vejo às vezes na televisão, na hora do almoço, eu dou aquela sentada e tal, deixa eu dar uma olhadinha aqui que os caras estão falando nesse canal de televisão aqui no programa esportivo, e você percebe que tem uns caras que estão lá, cheio de banca, na bancada, o cara não sabe por que a bola quica, meu. Ele não sabe por que a bola quica. E está lá deitando cátedra no jornalismo esportivo. Eles não têm essa proximidade, Caio, que a gente tinha aqui. Eu acho que há um outro aspecto, Ivan, que é o abismo técnico que havia nos anos 70, 80 e até nos anos 90, né? Entre rádios do interior e rádios da capital. Hoje não. Hoje a Educadora, sendo uma emissora de Limeira, trabalha com tecnologia de ponta. Nós temos aqui os mesmos equipamentos que tem a Rádio Globo, a CBN, a Jovem Pan, a Bandeirantes, a Band News e por aí afora, a Transamérica e por aí afora. Em muitos casos nós temos até mais tecnologia aqui, mais recursos técnicos do que as grandes rádios têm. Pode acreditar, eu não estou inventando absolutamente nada, mas naquela época, Ivan, era o talento mesmo, era na raça. Né? Você fechar uma transmissão de São José do Rio Preto com Limeira era difícil, era uma operação artesanal, né? Cheia de gambiarras. Hoje não. Hoje você tem um pequeno equipamento digital, pela internet você liga conecta... lá, o aparelho faz tudo. Exatamente, um ponto a outro e você transmite de qualquer lugar do mundo com qualidade de som de CD, né? De estúdio. Você pode estar em qualquer lugar, né? Dentro de um buraco, debaixo de uma ponte, em qualquer lugar. Naquela época, não. Naquela época, eram aventureiros. Você tinha que saber falar no microfone e saber e conhecer o equipamento também, porque senão você não falava. Né? Muitas vezes Nem sempre não falava. funcionava. As antigas linhas telefônicas que eu lutei muito e ainda luto de vez em quando,
A equipe de esportes tem de lançar a mão da linha telefônica, mas eu continuo lutando muito para que nós as abandonemos definitivamente, porque não faz sentido usar uma tecnologia dos anos 50, né? Em 2017, quando nós temos tanta tecnologia. Mas naquela época não tinha outro caminho. Então a equipe viajava para um estádio e não conseguia transmitir o jogo. Quando transmitia, a qualidade de som não era boa. Você quer ver um detalhezinho disso que você está falando? O repórter tinha que enrolar fio, Ivan. Pois é, um detalhe disso que você está falando. A grande briga nossa do interior, as emissoras do interior, com o pessoal da capital reclama. Por exemplo, tinha um cara que a turma da época vai lembrar, vou falar o apelido dele aqui, a turma vai lembrar. O Capeta da Rádio Bandeirantes, olha o apelido do cara. Ele era técnico da Rádio Bandeirantes, um dos melhores técnicos de rádio, de externa, do rádio esportivo brasileiro. O Capeta. Rapaz, quantos briguei com esse cara? Porque o Capeta, a gente chegava lá e ia enrolar o fio ou instalar um equipamento, ele falava, vocês não podem fazer isso, vocês têm que trazer um técnico. E eu ficava brigando com ele, falava, Capeta. Com que dinheiro? Amigo, a realidade é completamente diferente, irmão. Você está trabalhando na Rádio Bandeirantes, a maior emissora do país. Nós trabalhamos numa rádio do interior. Aqui na capital é uma coisa, no interior são realidades diferentes, Capeta. E o Capeta não entendia isso. Ele não, vocês têm que contratar técnico, Tem técnico lá, Capeta, mas acontece que a realidade é diferente. E o Capeta não entendia a diferença da realidade, né? Então era uma eterna briga nossa com São Paulo por causa disso. Aqui a gente tinha o técnico. Quando os jogos eram em Limeira, a gente tinha um técnico para cada repórter. Se você botasse 4 repórteres no campo, tinha um técnico para cada um. Aqui. Mas vai para Rio Preto e leva 4 técnicos. Não dá problema. Não tem condição. A realidade do rádio do interior é completamente diferente da realidade do rádio de São Paulo. Então essa era uma das outras vezes. E por isso menores, que a gente... Os mercados são menores, as receitas publicitárias são menores também, não é? Ainda hoje essa é uma realidade. E é por isso que o repórter, o radialista, o cara que trabalha no rádio do interior, ele tem esse conhecimento mais amplo, né? Mais vasto do que o cara que é formado na capital, porque lá é todo segmentado, cada macaco no seu galho, né? Então o cara sabe falar no microfone, ele não entende nada do equipamento. Nada. Ele só pega o microfone e liga. Se o microfone não liga, se quebrar o botãozinho do liga e desliga, ele não fala mais. Porque ele não sabe o que fazer. Ivan, eu sou um apaixonado por automobilismo, por corrida de automóvel. Nesse final de semana, no mesmo domingo, que é uma pena, ou é para nós apaixonados, aficionados pelo automobilismo, um prato cheio, tem o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a 75ª edição do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 nas ruas do Principado, e depois, pouquinho depois, a Globo transmite, não é? O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, e um pouquinho depois tem o Grande Prêmio as 500 milhas de Indianápolis, com a transmissão da Band. Tem brasileiro na Fórmula 1, Felipe Massa, e tem brasileiros na Fórmula Indy, o Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan. Em 1992, o Nelson Piquet tinha acabado de deixar a sua carreira, né? Acabado de abandonar a sua carreira na Fórmula 1 e se aventurou a correr em Indianápolis, como está fazendo agora o Fernando Alonso. Fernando Alonso abriu mão de correr no domingo pela McLaren, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, para correr as 500 milhas de Indianápolis por uma equipe da McLaren, da Fórmula Indy, a grande atração de Indianápolis esse ano, o espanhol Fernando Alonso. O Alonso foi muito bem nos treinos, vai largar em 5º lugar no domingo. O Nelson Piquet não deu sorte na época. Ele se esborrachou naqueles muros do oval de Indianápolis, e isso precipitou o fim da carreira do Piquet, que poderia ter seguido na Fórmula 1, até mesmo na Fórmula Indy, mas depois disso não teve mais condições de ser competitivo por aspectos físicos, voltou a correr em Indianápolis um ano depois, mas deu poucas voltas, menos de 40 voltas, e abandonou a corrida. À época, ele foi atendido por médicos americanos. E os médicos americanos que trataram do problema do Piquet, que era um problema muito sério, porque o Nelson Piquet quase perdeu um dos pés, quebrou em várias partes as 2 pernas e os 2 pés. E os médicos americanos diziam o seguinte: aqui nos Estados Unidos nós temos hoje, eu estou me reportando a 1992, mais tecnologia. Mas eu preciso reconhecer que a medicina brasileira é muito talentosa, porque não dispõe
de tanta tecnologia para fazer as mesmas coisas que nós fazemos aqui com mais tecnologia. E muitas vezes, também na medicina, lógico, dentro do protocolo médico, o médico tem de ser criativo, Ivan. Sim. Tem de encontrar uma saída criativa, tem de buscar uma saída alternativa para resolver um problema, repito, dentro dos protocolos médicos. Evidentemente, ele não vai criar uma técnica irresponsável que pode matar o paciente. Mas no caso do Piquet, eu me lembro disso. Dos médicos americanos falando que muitas vezes o médico brasileiro se superava e superava outros de outros países do mundo, porque não tinha. Hoje é muito diferente, hoje também não tem mais esse abismo técnico entre um hospital brasileiro e um hospital americano, mas na época havia. Né? Como havia também no rádio. Então, com a falta da tecnologia, os médicos aprenderam a se virar, encontraram soluções criativas. Com a falta da tecnologia, eu também peguei um pouquinho disso, você trabalhou um longo período no rádio esportivo, aprendemos a fazer coisas que os profissionais do rádio de São Paulo não precisavam fazer e talvez por isso nunca tenham aprendido a fazer. E não apreenderam tanto conhecimento quanto a gente Sem apreendeu. dúvida. Não é? Essa foi a vantagem. Se por um lado, eu ficava com inveja às vezes. Eu ficava olhando aqueles caras trabalhar lá em São Paulo e falava, putz, a vida, mas esses caras não põem a mão em nada, meu. Eles chegam aqui, vão atrás de informação, conversam com um, conversam com o outro, só se preocupam em buscar informação, enquanto tem um monte de gente trabalhando para eles lá, ficava até com inveja dos caras. Porra, isso aqui é mordomia, hein, cara? Isso aqui é uma boa, né? E a gente lá, suando a camisa. Quando entrava no ar, já estava cansado. Não, né? e sem nenhuma produção, né? Além de tudo, sem nenhuma produção, né? O rádio paulistano, né? O rádio dos grandes centros tem também grandes equipes de produção. O narrador entra no ar com tudo pronto, na televisão, no rádio, o comentarista também. Aqueles números não vêm da cabeça do comentarista, não é? Aquilo chega tudo mastigado para eles. É por essa razão que muita gente saiu do interior, fez carreira em São Paulo com um pé nas costas, né? Porque lá é muito mais fácil de se desenvolver do que propriamente aqui. Quando o profissional sai do interior e chega em São Paulo, ele não vê problema em nada. Não, tira de letra, né? O que é realmente muito legal. Mas a criatividade do brasileiro é um negócio impressionante. E isso revela, isso que você falou do médico, inclusive, revela a criatividade do o brasileiro. É um povo reconhecido internacionalmente pela sua criatividade. E não é aquele tal jeitinho brasileiro, que na verdade não passa de uma picaretagem. Não, é a criatividade mesmo. O brasileiro tem uma capacidade de criar que, às vezes é por isso, né? Pelas dificuldades que nós temos, né? Na facilitação da coisa, quando tudo é muito fácil, então você cria especialidades, né? Especializações e especialidades. Olha, você atua daqui até aqui, daqui para frente você não vai, né? E o cara não vai mesmo, ele fica na especialidade dele. E o generalista, que é o nosso caso, né, acaba mexendo em tudo, fuçando em tudo, como se diz na gíria, né? E acaba aprendendo mais, tendo mais criatividade e aprendendo mais, tendo mais conhecimento do que os outros. Há vários exemplos assim na indústria. Aqui em Limeira teve uma época, aqui em Limeira teve uma indústria que certa vez trouxe um dos primeiros robôs para operar uma dessas grandes indústrias aqui limeirense, trouxe um dos primeiros robôs para cá, para Limeira, e o robô foi instalado e tal. Mas o robô tinha um jeito lá de trabalhar que não era assim tão produtivo assim, né? E os caras ficavam lá estudando, observando, vendo o robô trabalhar, aquela curiosidade toda. Aí um gaiato lá, um funcionário da linha de produção, um dia numa conversa lá, disse assim, mas por que esse robô faz assim? E se ele fizer assim, não era melhor? Aí os caras olharam para o robô e falaram, vamos mudar o programa desse robô? Vamos mudar o programa, e não é que o robô se tornou mais eficiente por causa da observação lá de um peão da fábrica. Então o brasileiro tem essa capacidade. Sem dúvida, não há questionamento com relação a isso. O Robert Rodrigo diz o seguinte, sobre Mônaco, não vi ninguém correr como o eterno Ayrton Senna. Era piloto demais. Vários pegas com Mansell e Prost. E com Piquet também, alguns, né? Na verdade, nós temos essa memória afetiva do Senna, que talvez tenha sido mesmo o melhor de todos os tempos, ali rivalizando com o Schumacher, né? Até porque o Senna morreu trabalhando, né? O Senna morreu liderando
uma corrida de Fórmula 1, mas o que ele fez foi absolutamente fantástico, mas a Fórmula 1 teve grandes nomes. Nós tivemos, o Brasil teve, em cada um no seu devido tempo, nós tivemos 3 pilotos excepcionais. Eu acho que, olha, e aí cabe um mérito para nós, porque eu não me lembro de um país ter essa quantidade de... agora a Alemanha, quase né? simultânea. Vettel e Rosberg. A Alemanha, né? Exato. Mas olha, assim quase que, né, foi um seguido do outro, né? Começou lá com o Emerson, aí veio o Piquet e na sequência a Senna. Olha, é raro, é difícil você encontrar um país com esta condição de tantos pilotos excepcionais, não eram bons pilotos não, porque bons pilotos o Rubinho Barrichello o Felipe Massa é bom piloto também, né? Agora, piloto excepcional, nós tivemos 3, meu. E houve um momento em que Piquet e Senna brigavam na ponta, né? Isso é mais raro de acontecer, porque a França teve, por exemplo, só o Alain Prost, campeão. Hoje pela manhã houve um desfile de carros antigos da Renault. Eu pude ver pelo Facebook, para os saudosistas foi uma coisa maravilhosa. O Prost dirigindo uma Renault Fórmula 1 do começo da década de 80, em Mônaco. E também eu não me lembro qual era o outro piloto dirigindo uma Renault dos anos 70. Então foi um passeio das Renaults ali em Monte Carlo, né, o Principado de Mônaco, que é na França, né? Agora, o Prost foi maravilhoso, Mansell foi maravilhoso, Niki Lauda foi maravilhoso, né? Os 2 brasileiros foram maravilhosos, Piquet e Senna. O Senna mais simpático, mais agradável, mais carismático, querido por mais gente, né? E que morreu trabalhando, e que morreu disputando campeonato, morreu na ponta, numa tragédia que até hoje não explicaram direito. O que é que o Senna foi se espatifar naquele muro, né? E olha só, hein? Uma informação aqui do Edmar Ferreira, o Edmundo confirmou que vai ao estádio amanhã. Eu acho que é uma oportunidade boa para que a diretoria da Inter homenageie o Edmundo e para que a torcida da Inter também homenageie o Edmundo. Olha como Deus é bom, como Deus é generoso, né? Amanhã o Edmar pode narrar um título da Inter em casa, depois de tanto tempo, um título que a Inter não tem, que é o da Série A3. E o Edmundo, que narrou há 31 anos a principal conquista, e está vivo e saudável, e trabalhando e produzindo, e absolutamente lúcido, com o mesmo talento, né? E um pouco mais de refinamento até pela experiência. O Edmundo Silva, que narrou o principal momento da história da Inter, pode ser homenageado no Limeirão. Acho que é absolutamente justa qualquer homenagem que seja feita ao Edmundo, e toda a homenagem que for feita a ele é pouca. Agora, Edmundo e Edmar na cabine... Eu vou ouvir, mas do começo até o final. Muito legal. Vou ouvir do começo. Pai e filho, né? O Edmar está dizendo aqui que vai ser impossível não chorar, impossível não se emocionar. Certamente, Edmar, não só você, como todos nós. Vai ser um momento épico, vai ser um momento histórico. Pai e filho, brilhantes narradores, com toda a licença que o Edmar possa me dar, porque o Edmar é tecnicamente perfeito, né? A voz, a dicção, a colocação, a emoção. O Edmar dificilmente erra, é brilhante narrador de futebol, mas o Edmundo é o Pelé, né? O Edmundo é o Pelé. Mas realmente, você tem razão, é um momento raro. Histórico. Né? É um momento raro, esse encontro de gerações, esse encontro de 2 eras, né? E como se fosse um bom vinho, daqueles vinhos, né, antigos, daquelas safras excelentes, um momento que deve ser sorvido, né? Sorvido com o melhor paladar possível, né? Para se sentir o prazer do paladar. Você tem razão, realmente é para ser. O Edmar está dizendo aqui, que bonito isso, né? Que se eu narrar 10% do que meu pai narrou, eu já estou feliz. E, de fato, o Edmundo narrou demais. Aliás, uma sugestão, o Edmar fala comigo pelo Facebook, eu falo com todo mundo pelo rádio, nas plataformas digitais. Edmar, eu sei que ele vai se negar, ele não vai querer fazer isso. Eu conheço bem o Edmundo, conheço o Edmundo há muitos anos, há 40 anos.
mas tenta fazê-lo, narrar pelo menos um pedacinho do jogo. Mas você acha que não? Pelo menos um lance, que seja, né? Um lance ali no meio de campo, que provavelmente não resulte em absolutamente nada. Sabe que eu me lembro, na estreia do Osmar Santos na Rádio Globo, Globo Nacional, o Osmar saiu da Jovem Pan e foi trabalhar na Rádio Globo, e foi recebido por um outro... O Edmar está falando aqui de um pênalti, né? Já pensou o Edmundo narrando um pênalti, um gol? Que maravilha! Ou uma cobrança de falta que se converta em gol. Que maravilha, que presente para todos nós, né? É presente para o Edmundo, para o Edmar, para a torcida, para todos nós aqui da Educadora. E eu me lembro que o Osmar Santos, quando foi para a Globo, foi recebido pelo Oswaldo Maciel, o outro que saiu do interior e que já estava na Rádio Globo. E num dado momento da transmissão de Corinthians e Ponte Preta, na estreia do Osmar Santos, o Osmar passa o microfone para o Maciel, não é? Que era o narrador que o antecedeu. Segura aí, Maciel. Segura aí, Maciça. Segura aí, Maciel. E o Maciel narrou um pedaço daquela partida que notabilizou, imortalizou. Talvez tenha sido a narração mais emblemática do Osmar Santos, que de mais emblemático na vida foi ser a voz das diretas já nos palanques pelo Brasil, né? E que foi talvez o mais brilhante dos narradores esportivos. Quem sabe amanhã, então, nós tenhamos, como diria Zé Bonitinho, um tostão da voz. Isso, né? Um tostão. Quem sabe o Edmundo se encoraje, né? E dê um tostão da sua voz, porque o Edmundo certamente vai ficar na cabine, né? Dê um tostão da sua voz para completar a festa da Inter. Um tostão. Se ele fosse norte-americano, ele daria um penny. Da voz dele, né? Mas como ele está no Brasil, ele dará um tostão. Penny é um pouquinho, porque é 1 centavo, né? Né? A moedinha de 1 centavo de dólar é um penny, né? Não tenha dúvida. Muito bem, falar em sorver, Caio Bortolatti. Você tem algum penny no bolso, Ivan? Rapaz, eu tô sem nenhum penny no bolso. A carteira que você... um penny eu não tenho, que dirá um dólar. A carteira que você guarda no bolso de trás tem algum penny? Porque é perigoso você sentar num penny, né? Rapaz, tivesse eu $1 para pôr no bolso de trás, já estava bom. Aliás, você sabe que hoje foi revelado um segredo que foi guardado a 7 chaves por mais de 30 anos. Morreu o Kid Vinil, né? Kid Vinil. Aliás, esse ano morreu Jerry Adriani, na sequência, né? Morreu Almir Guineto, morreu Belchior, morreu Dalva aqui em Limeira e morreu o Kid Vinil. Eu não tinha a menor ideia de que o Kid Vinil era homossexual. Você sabia, não? Não. Kid Vinil manteve um romance com um advogado paulista ou paulistano. É isso que está aqui no UOL? Aqui? Kid Vinil manteve um romance com um advogado, salvo engano, de nome Jaime Gaeta, por mais de 30 anos. Eu vi alguma coisa aqui no romance, Menon. Kid Vinil e Menon. o seu amor sequestrado por 30 anos. É isso? É essa Eu história? não tinha ideia que o Kid Vinil, né? Fosse homo? Fosse gay, né? Tivesse uma outra opção sexual na vida dele. Mas quantos há, não, assim? Pois é. Escondidos dentro do armário? Né? Não tem aquela brincadeira? Sai do armário! E ele escondeu isso por mais de 30 anos, e isso só veio à tona porque houve uma cena no velório do Kid Vinil em que o cachorro dele foi levado até o caixão. Não sei se você viu essa cena ou não. Não vi. E o cachorro quase que se deitou sobre o caixão. O cachorro colocava ali o focinho próximo ao rosto do Kid Vinil e isso emocionou a todo mundo. O nome do cachorro, Cosmo, que é um Golden Retriever, que é um cachorro muito grande, bonito e desengonçado. Mas foi digamos, se é que velório tem ápice, né? Mas o ápice da emoção, melhor, né? O ápice da emoção no velório. E aí, quem é que vai ficar com o Cosmo? Quem é que vai ficar com o cachorro? Quem é que vai ficar com o cachorro? Quem vai ficar é um namorado, o marido. O Kid Vinil tinha marido. Então, é o marido que ficou, é o viúvo do Kid Vinil que vai ficar, né, com provavelmente os pertences do Kid Vinil, o patrimônio do Kid Vinil, não sei se ele formou patrimônio grande ou pequeno, e o cachorro Cosmo. Rapaz, cada uma, né? Pois é. E o boy, né, da música, ele cantava Eu Sou o Boy. Na verdade...
Pois é. Não era exatamente E é surpreendente essa revelação se dar agora só depois da morte dele. Que agora tá todo mundo falando abertamente disso, né? Pois é, no ambiente que ele vivia, né? Ele artista. era um artista, né? Poxa, guardar um segredo desse no meio artístico, olha, eu vou falar pra você, o cara foi ninja, hein? Mas ele era um contemporâneo seu, né, Ivan? 60 e poucos anos, então naquela época acho que era mais difícil, né? Não, mas manter isso até hoje, por 30 anos. Outro dia o próprio Edmundo Silva contou que o Barry Manilow... Mas o Barry Manilow, olhando para ele, você desconfia que ele realmente, né, tem a outra opção. Ele vive casado com outro homem há mais de 40 anos. E só veio a público agora, recentemente. É surpreendente que as pessoas consigam, num mundo como o de hoje, no mundo como... Antigamente até tudo bem, mas num mundo como o de hoje, o cara conseguir manter um segredo desses realmente é um feito. Pois é, ele conseguiu. Só foi revelado exatamente depois da morte dele. Legal. Muito bem. Vou sorver, então. Bom final de semana, Ivan. Sorverei o final de semana. Aproveite, descanse até segunda. Esse final de semana promete ser realmente, com tudo isso que a gente falou aqui, né? Promete ser um final de semana especial. Sorverei cada segundo desse final de semana. Para quem gosta de esporte, Inter campeã, com Edmundo e Edmar. Para quem gosta de corrida de carro, como nós gostamos, Indianápolis e Mônaco. Né? A gente nem vai ligar para o futebol dos grandes times esse final de semana, porque tem tanta coisa, né? Tem bastante. Tanta coisa. O Corinthians joga com o Atlético Goianiense, o Palmeiras Palmeiras e São Paulo, não é isso? Clássico, Palmeiras e São Paulo. E o Santos não sei. Cruzeiro. Santos e Cruzeiro, outro bom jogo. Santos e Cruzeiro. É um final de semana pra gente sorver. Falamos aqui de Tostão e Pelé, né? Santos e Cruzeiro. Sim. Não é isso? Sim. Final de semana. Bom final de semana, Ivan. Para você também, Caio, para os nossos ouvintes, um grande abraço. Até amanhã.